Vamos abrir a palavra de Deus comigo? A boca de Deus quer falar nessa manhã com a gente. Eu quero que você abra lá em João capítulo 10, versículo 15. E nós vamos ler só esse versículo. Eu acho que agora pode abaixar alguma coisa, não sei se é meu retorno que deve estar alto. Glória a Deus aí, sei lá. João 10, 15. Vou ler só esse versículo. Acharam João 10, 15? O Evangelho diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vou repetir: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Obrigado, Pai, que essa palavra que é santa, que é verdade, nessa manhã possa nos santificar, ela possa nos lavar, ela possa como água lavar a nossa alma, lavar a nossa vida, ela possa trazer consolo, edificação, exortação para a tua igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Se sentar, você está sentado, então senta no chão. Oh, meu Pai, quando não fala que é nessa noite, manda sentar com quem já está sentado. Amém. Já assistiram pregação de pé alguma vez? Hã? Tem gente que fica horas de pé, né, ouvindo. Querido, Jesus aqui, ele está falando que ele está dando alguma coisa para toda a humanidade. Ele está dando a sua vida. Ele está oferecendo o que ele tem de excelente, que é a sua vida. Então nós vemos que Jesus, em relação a nós, ele está dando alguma coisa para nós. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero pegar essa palavra como base, dizendo o que Jesus deu para nós, que foi o excelente, e trazer para nós o que nós estamos oferecendo para Jesus nessa caminhada, desde o dia que nós colocamos o nosso pé de lá para cá e estamos andando, o que nós estamos oferecendo para Jesus. Porque é uma troca, querido. Reino de Deus é uma troca, salvação é uma troca, redenção é uma troca. Jesus dá o que ele tem e nós damos o que nós temos. Se ele deu a vida dele, o mínimo que eu posso também oferecer é a minha vida. Mas muito mais do que isso, tantas coisas a gente pode oferecer junto com a vida. Amém? Porque muitas pessoas, ontem nós estávamos comentando na escola bíblica, elas confundem igreja com drive-thru. Sabe o que é drive-thru, né? O que você vai fazer na igreja? Eu vim buscar a bênção. E ainda às vezes o pastor cria em todo culto aquele costume de perguntar: quem veio aqui buscar uma bênção? Amém, querido. Não estou querendo dizer que Deus não abençoa, ele já está nos abençoando aqui, amém? Mas virou uma cultura de que igreja, quem nasceu na igreja só ouvindo isso, ela vai ter um entendimento que a igreja é um lugar só de buscar a bênção. A igreja é um drive-thru. É como você entra no McDonald's, você entrou naquele lugar para pegar um lanche e ir embora para casa. Eu quero só pegar o que me interessa. Eu estou com fome, eu quero saciar minha fome e vou para casa. Eu não tenho compromisso com o McDonald's, eu não vou ficar aí conversando com o gerente, com ninguém. Meu negócio é pegar o lanche e ir para casa. Mas não é isso. Não é só isso. É uma troca. Eu não venho só para querer alguma coisa, também venho para dar alguma coisa. Eu venho também para oferecer alguma coisa para o reino de Deus. Estou certo ou estou errado? Aí a gente lembra de José de Arimateia. Quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, José de Arimateia era um homem muito rico. Ele foi lá para Pilatos pedir para que ele desse o corpo de Jesus. Ao descer o corpo de Jesus, ele tivesse posse desse corpo. E ele ofereceu um túmulo novo que tinha sido aberto na rocha. E ele colocou Jesus um pano limpo, branquinho, enrolou Jesus, colocou lá no túmulo e rolou a pedra. E se retirou, diz a palavra de Deus. E você sabe que muitas vezes o que a igreja está oferecendo para Jesus é um túmulo.
A gente recebe Jesus. Que Jesus? Não sei. O Jesus vivo ou o Jesus morto? E aí, nessa rocha que é o coração tão frio, a gente coloca ele lá dentro, rola a pedra e a gente se retira. Quer dizer, não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem manifestação do que ele é. Quando a gente não manifesta o caráter de Cristo e a vida de Cristo, e tudo que Cristo é através de nós, o que nós estamos oferecendo para Jesus não é uma casa, é um túmulo. Então a nossa vida passa a ser um túmulo. Não que Jesus esteja morto dentro de nós, porque Jesus ressuscitou, amém? Ele vive para sempre. Mas estou colocando só de uma maneira simbólica. José, nós não podemos ser um José de Arimateia. O que você tem para mim, meu filho? Eu tenho um túmulo para o senhor, vou colocar o senhor aqui, olha que bonitinho. Enrola num pano branquinho. Está num pano branquinho, mas continua sendo um defunto. E quando rola a pedra e diz que José de Arimateia se retirou, é porque, querido, com o defunto a gente não se relaciona. A gente se retira. A gente pode até estar vindo na igreja, né? Eu quero levar você a meditar se realmente, de repente, está faltando uma manifestação, está faltando uma liberdade para Jesus, né? A gente tem que rolar essa pedra e deixar Jesus se manifestar como ressurrecto na nossa vida. Uma boa parte da minha vida, e alguns aqui podem ter passado também, querido, você participou de algum lugar lá que se falava de Cristo, falava das coisas de Deus, mas era um Cristo sem vida, era um Cristo sem manifestação, era um Cristo que não manifestava nada através de você. Então você estava sendo um túmulo para Jesus. José ofereceu um túmulo. O que nós temos para oferecer para Jesus? Amém? É fácil saber se eu sou um túmulo ou não. É só olhar para a minha vida. A árvore, ela se conhece pelo seu fruto. Que árvore é aquela? Aí você olha, está cheio de manga. Você não pode falar é um pé de jaca. Não, é manga porque eu estou vendo os frutos. Mas tem alguma coisa ali frutificando. Na frente de casa tenho plantado 3 árvores. Eu não sei o nome daquele raio lá. Mas é uma árvore que ela não dá fruto. Ela só dá um negocinho lá, uma semente cai, não é fruto. Então ela se conhece pelos frutos. O que nós temos frutificado? O que Jesus tem feito através das nossas vidas? Senão, a gente é um depósito de um defunto. Nós não podemos ser um túmulo para Jesus. Ele ofereceu vida para nós. Aí a gente vai para Zaqueu. Perceba que Zaqueu não tinha a obrigação de dizer: Jesus, entra na minha casa. Tem uma música até que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quando eu estou pregando e vou cantar, me dá branco nas músicas. Se eu estou aí embaixo, mas quebra toda a minha estrutura e o quê? Sara todas as feridas. Mas Zaqueu, ele não tinha a obrigação. Jesus se ofereceu para ir na casa de Zaqueu, mas Zaqueu poderia não dizer: não, Senhor, eu não quero que o Senhor vá na minha casa, não. Ele poderia até usar a frase que o centurião usou: eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Perdeu uma oportunidade. Eu sou digno, Senhor, vem sim, que eu preciso dessa salvação. Não digno no sentido, eu sei que o centurião, ele usou isso como: eu não sou digno, o Senhor é Deus, o Senhor é santo, vai entrar na casa de um pecador. Mas Jesus veio para entrar onde? Na casa do pecador, sim ou não? Eu vim para salvar os perdidos, eu vim para os pecadores. E Zaqueu poderia ter também dito: não, Senhor, não vai na minha casa. Mas o que Zaqueu ofereceu para Jesus foi a sua casa. E quando Jesus estava na sua casa, ele diz: hoje entrou salvação nessa casa. Então, a nossa vida, esse vaso de barro aqui pode ser a casa do Senhor. Em vez de oferecer o túmulo, oferece uma casa. E casa é lugar de relacionamento. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus sentou com Zaqueu. Jesus comeu com Zaqueu. Zaqueu chorou com Jesus. Zaqueu desabafou com Jesus. Jesus falou palavras de amor para Zaqueu. O texto não fala, mas com certeza isso aconteceu. E quando ele ofereceu a sua casa, ele teve a alegria da salvação. Ele teve a alegria da justiça, porque ele disse: eu roubei alguém, eu vou restituir, vou dar metade dos meus bens para os pobres,
porque eu tenho visto, Senhor, que eu tenho muito para mim, muitas pessoas precisando, eu preciso repartir o que Deus tem me dado, ou o que tem acontecido na minha vida. Então, quando a gente oferece casa, a gente sente túmulo não tem relacionamento, rolou a pedra e se retirou, não dá para relacionar com alguém que está morto. Mas o Jesus que vive, quando eu sou a casa dele, e eu digo, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, querido Jesus, vai haver uma troca aí de relacionamento, né? Jesus vai mostrar propósito, você vai se derreter, você vai entender muitas coisas na mesa com Jesus. A Maria, irmã de Lázaro, antes de Jesus ser crucificado, Jesus também foi à casa de Maria, foi à casa de Lázaro, de Marta, e teve ali uma confraternização. E a Bíblia diz que como eles ofereceram uma casa para Jesus, para um momento de confraternização, naquele momento oportuno, a Maria pega o seu vaso de alabastro e ela quebra e ela unge Jesus com bálsamo. Por isso de onde vem a palavra embalsamar, né? Bálsamo, perfume. O que eu entendo aqui? Que quando a gente oferece casa e não túmulo, existe a oportunidade de nós exalarmos de nós o cheiro suave da adoração, do perfume. Querido, o Novo Testamento é a concretização da simbologia do velho. Quando Jesus pediu para fazer o templo no velho, ele queria que no santo lugar houvesse perfume, houvesse incenso. Mas você vai dizer, por que Deus gosta de cheirinho, de fumacinha? Não, simbolizando nós os crentes, que dentro dessa casa e dentro desse templo também, queimamos incenso suave, derramamos bálsamo e perfumamos para agradar e fazer com que Jesus se deleite por cada um de nós. Então eu vejo assim, quando nós somos casa, a gente vê um relacionamento, a gente vê uma troca de amor, a gente vê uma troca de gozo. Jesus tem gozo conosco, nós temos gozo com Jesus, nós temos prazer com Ele, o tempo todo dentro dessa casa. Mas casa não é da pedra para fora como o túmulo, casa é da porta para dentro. Quando a gente está levando uma vida como José de Arimateia, estou usando ele só como tipo, não que José foi errado de fazer isso, tá? Estou usando como tipo aqui. Quando a gente é um José de Arimateia, a gente se relaciona com Jesus da pedra para fora, se relaciona no modo de dizer, não tem, só diz que Jesus está guardado, mas Jesus não foi feito para ficar guardado, Jesus foi feito para se manifestar, né? Ele existe para manifestação. Quando eu sou casa, é da porta para dentro, então o negócio é daqui para dentro, da pele para dentro, eu e Jesus. Então minha vida tem que ser uma casa para Ele. Glória a Deus, querido. Diz para quem está do teu lado, a sua vida é a casa de Deus. Casa de Deus. Eu acho tão lindo quando você vê na Bíblia assim, né? Deus estava no jardim, o jardim era um lugar físico, né? Claro que existia toda a terra, mas Deus fez questão de, não sei o perímetro desse jardim, mas Ele fez o jardim e diz, Adão, é aqui que eu vou colocar você. Então Deus vinha no jardim. Onde está meu filho, eu vou lá, vou me relacionar com ele. Toda viração de tarde, Deus estava lá para ter comunhão com Adão. Aí o pecado expulsou Deus do jardim, nós vemos isso. E a história vai desenrolando, nós vemos que Deus, dá a impressão que Deus se afastou. Mas não é que Deus se afastou, o pecado afasta Deus, né? Não é que Deus se afastou, o pecado que afasta Deus. E aí a gente vê, encurtando a história, que quando estava lá no deserto, ele apareceu no monte. A glória dele estava lá no monte Sinai. Mas Deus não estava satisfeito com isso, Ele diz, eu preciso descer no meio do arraial. Aí Moisés faz a tenda no meio do arraial e Deus então fica no meio do povo. Mas não era esse o objetivo ainda, Ele estava no meio do povo, do seu povo. Mas o objetivo não é estar no meio do povo, é estar dentro daqueles que são seus.
E através de Cristo Jesus, o que ele fez no Pentecoste? O Espírito Santo vir habitar dentro de nós. Porque no Velho Testamento Deus era conosco, no Novo Testamento Deus é em nós, é diferente. Por isso que Jesus diz, nós comentamos na escola bíblica ontem também, que diz assim: o Espírito que está convosco estará em vós. Ó, estar junto é uma coisa, estar dentro é outra. Estar junto é muito bom, mas estar dentro de mim é excelente, porque aqui dentro eu experimento esse Deus que muita gente diz que não crê. E só quem experimentou sabe que é Deus. O que é Deus? Então você é uma habitação, você é uma casa de Deus. Quando a tua mãe te gerou, né? Era um negocinho bem pequenininho de Deus ia habitar, uma casinha, né? Que nasceu, foi crescendo, crescendo, essa coisa linda que você é hoje formado. Você é a casa de Deus. Pode ser uma casa simples, não tem muita coisa, mas tem aquilo que é tudo. Tem Jesus Cristo, tem comunhão. Querido, você já imaginou? Por isso que Davi ficou tão desesperado. Nós vemos no Salmo 51, né? Senhor, restaura em mim o teu espírito, não deixa ele embora, eu não quero perder. Porque quem já experimentou, querido, a presença, sabe, as outras coisas não têm tanto valor. Tem gente quando perde alguma coisa, né? Eu lembro na época do Collor, né? Claro que a maioria aqui não tinha nascido, né? Kiko nem tinha nascido ainda, o Carlinhos, o pessoal mais antigo aí, o Donizete, né? Não é da época do Collor. Quando o Collor grampeou o dinheiro de todo mundo, não sei quem lembra dessa época aí, do nada ele falou assim: nós vamos congelar toda a conta. Congelou a conta, ninguém podia tirar dinheiro, nada. O que é a gente que se matou? O que é a gente que eu via, eles pegavam o carro de tanta raiva, eles vinham e entravam dentro da agência com o carro, porque a agência lacrou, fechou, ninguém podia entrar no banco. Foi uma coisa. Querido, quando você tem Jesus Cristo, você não está nem se importando se o governo lacrou ou deixou de lacrar. Eu tenho aquilo que é tudo, que está sentado comigo nessa mesa, na minha casa, na comunhão. Eu tenho tudo. Porque para Deus fazer isso aqui, ó, fome veio sobre todo Israel. Quem que trazia comida para Elias? Os corvos traziam pão e carne. Deus, querido, Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele jamais vai abandonar aqueles que são a sua habitação. E ontem nós batemos bem nessa tecla na escola bíblica, né? A gente está vendo sim o que fazer quando a gente sente que Deus se distanciou. Se sente, não que Deus se distanciou. Querido, a gente pode achar que Deus não está falando, a gente pode achar que Deus silenciou, mas Deus trabalha muito mais no silêncio. Você vê a vida de Jó, nós estávamos vendo ontem, né? Naquele silêncio, que a gente não sabe o tempo que demorou aquela tribulação, todo mundo acusando ele que ele tinha feito algum pecado, né? Mas ele nesse tempo, o tempo todo dizendo assim, ó: Senhor, eu creio na sua benevolência, o meu Redentor vive e ainda se levantará. E ele vai falando da saudade de Deus. No silêncio de Deus, ele não blasfemou contra Deus, e ele não fez nada que desagradasse o coração de Deus, mas ele fazia que no seu sofrimento e no silêncio que Deus fez com ele, Deus se deleitasse com ele com aquelas palavras. Deus dizia: puxa, que rapazinho. Tribulação que ele passa, ainda ele lembra de dizer que eu sou bondoso. E aí o que Deus faz nesse silêncio, quando você está fazendo isso? Ele prepara grandes coisas para você. Ele teve tudo em dobro do que ele tinha antes. Ele teve mais 10 filhos. E a honra que ele já tinha antes foi dobrada. Mas o importante, querido, essa mesa que você tem dentro do seu coração, onde Jesus está sentado com você, onde você tem a liberdade de olhar nos olhos dele e dizer que o ama, e dizer que espera nele. Amém. Um ofereceu túmulo, Zaqueu ofereceu casa. Muitas vezes no reino de Deus, querido, uma outra coisa que eu acho bonito na Bíblia, o Simão Cirineu, Jesus estava carregando
a sua cruz pesada. Ele estava muito fraco, porque já tinha apanhado à noite, tinha apanhado de manhã. Então você vai apanhando, as suas forças vão embora. Então colocaram uma cruz muito pesada para ele carregar. E ele estava fazendo o que podia, porque ele era um homem, né? Ele poderia usar os seus poderes de Deus ali, levar a cruz com um dedo. Mas ele disse: como um homem eu vou sofrer como um homem até o fim. E as suas forças já não aguentavam mais. Os soldados, vendo isso, ia passando lá um tal de Simão Cirineu: vem aqui você, carrega a cruz para ele. Eu vejo que, como um tipo, Simão Cirineu carregando a cruz que Jesus estava sofrendo com aquela cruz. Quando a gente oferece para Jesus um ombro para dividir o reino de Deus aqui na terra, para dividir os problemas, os sofrimentos do reino de Deus, para estar sofrendo junto, para estar carregando junto, para estar criando cicatrizes e cortes junto, porque o reino de Deus muitas vezes também vai fazer cicatrizes em nós. Paulo diz assim, que ele orgulhava das marcas de Cristo que ele trazia nele. Qual que eram as marcas de Cristo? Suas cicatrizes. Ele olhava, cicatrizes, apedrejamento, tantas vezes ele apanhou, ele diz: olha, eu me orgulho disso. Eu acho uma honra na minha vida ter essas cicatrizes. Eu estou sofrendo com Jesus pelo reino. Eu estou junto, eu estou apanhando também, eu estou sendo preso também, às vezes passando necessidade também, mas eu estou junto com Jesus, eu estou sofrendo com Ele, eu estou ajudando a carregar essa cruz. Jesus estava lá pendurado na cruz, sofrendo 9 horas, agonizando. Você já entendeu, quando ele estava carregando a cruz, ele já não tinha forças. Depois daquelas dores e ficar pendurado lá mais 9 horas. Só que eu vejo uma coisa aí também. A maioria, não sei se todos, só um que a Bíblia diz, não estavam lá para dividir o sofrimento com Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo João estava lá. E eu acredito que João olhando para Jesus, e Jesus olhando para João, ele via, ele está sofrendo comigo. João estava sofrendo ali, porque ele estava vendo seu mestre sendo exposto à vergonha, e sofrendo dores, e cada gemido que Jesus dava, e a dificuldade do diafragma achar o ar, né? Quando você está pendurado assim, ele via Jesus agonizando. E João estava ali olhando para Jesus. Jesus olhava para João e diz: alguém está sofrendo comigo. E se eu falar para você que Jesus ainda sofre hoje, você vai crer nisso, amém? Ele sofre com a igreja, querido. Ele sofre com o mundo. Ele sofre com a condição das coisas do jeito que elas estão. Só que a igreja, a noiva, está aqui para dizer: Jesus, deixa eu pegar junto aqui, vamos junto, Senhor. Não que o Senhor precise de nós, se Ele quiser Ele faz tudo sozinho, querido. Mas há uma lei espiritual, o homem pecou, ele veio como um homem para consertar, mas agora é o homem que continua o trabalho aqui. As coisas espirituais não podem descer aqui e aparecer anjo para tudo quanto é lugar ministrando. Ó, nós vamos, deixa com nós agora, é o anjo que prega, é o anjo que... Vocês não precisam fazer mais nada. Não, é os homens que precisam trazer de volta o reino de Deus, trazer de volta aquilo que o homem Adão perdeu lá. Então nós temos esse Cristo hoje para manifestar em nós esse último Adão. Mas é dividir. Aquilo que você pode fazer, você não precisa esperar que o outro faça. Isso é coisa para o pastor, querido. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Tem coisas que é você que vai ter que sofrer. Coisas que você vai estar lá, dividindo o sofrimento do reino e ajudando a carregar. Você está entendendo? A igreja precisa começar a aprender a sofrer com o reino também. Claro que nós temos o prazer da glória, da manifestação, da paz, da alegria. Mas não é só esse lado, a gente tem o outro também que a gente sofre pelo reino. Então eu vejo ali alguém oferecendo um ombro para ajudar Jesus. O que Jesus precisa, além de uma casa, Ele precisa do seu ombro, Ele precisa do seu tempo, Ele precisa da sua boca, Ele precisa do seu coração, Ele precisa da sua emoção, Ele precisa que muitas vezes você chore, Ele precisa que muitas vezes você sofra junto com Ele. Aliás, você não é um com Ele, amém? É ou não é? Quando Jesus sofre, nós também sofremos. Glória a Deus.
Está amarrado o nome de Jesus? Sofrer não, pastor. Ninguém procura sofrimento, querido. Quando a gente ama alguma coisa, a gente sofre. Se você tem um filho que está no hospital enfermo, você sofre com ele, sim ou não? Sofre. Aqueles dias que ele vai estar internado, chorando, com febre, vomitando. A mãe e o pai sofrem junto ou não sofrem? Sofre. Que se é uma família, é da mesma carne, é do mesmo sangue, sofre junto. Até quando não é, né? Imagina quando é ainda. Se nós somos um com Jesus, claro, querido, nós vemos a noiva, nós vemos a igreja, nós vemos a situação das pessoas. O nosso olhar não é mais o nosso olhar é Jesus que entra aqui e vê. É Jesus que entra aqui e contempla com misericórdia e sofre junto. Glória a Deus. Você está entendendo? Muitas vezes nós vemos outras coisas que nós podemos oferecer para Jesus. O menino ofereceu alguns pães e alguns peixes. Aquele pão e aquele peixe era propriedade do menino. Mas ele olha a necessidade das pessoas e do reino e coloca na mão de Jesus para que Jesus faça alguma coisa. Muito mais do que dar a casa, muito mais também do que sofrer junto, a gente tem que também dar aquilo que nós temos. E porque ele fez isso com aquilo que era sua propriedade, ele deu, Jesus multiplicou. É uma matemática diferente de dar, subtrair, mas no reino de Deus, quando a gente subtrai de nós para o reino de Deus, ele se multiplica, e as pessoas foram todas abençoadas. Eu tenho certeza que aquele homem que, olha que lindo, hein? Ele emprestou o seu jumentinho, filho, é o filho, né? Era o, como é que ia falar filhote? É o cria, né? Da jumenta. Não sei se filhote está certo, claro que nós combinamos mais com cachorro, né? E ele deixou que Jesus subisse no seu jumento e entrasse em Jerusalém como Rei da Glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Você acha que Jesus esqueceu desse homem? Você acha que esse homem não foi grandemente abençoado em tudo? Pedro estava parado com seu barco na praia. Pedro também não tinha a obrigação de emprestar o barco para Jesus. Eles não tinham nem tanta intimidade. Só conhecia de um homem que tinha multidão aí, e de repente esse homem que fala dele aí, ele disse para Pedro: ô Pedro, posso subir no seu barco? Você me empresta o barco? Oh, sim, pois não. Ele subiu no barco, de costas para o mar, aproveitando o vento que leva o som, né? Muito, muito bom. Jesus pegou essa dinâmica e ele pregou. Não sei quanto tempo Jesus pregou ali. O barco de Pedro foi o púlpito de Jesus. Depois, quando Jesus desce, o barco de Pedro, presta atenção, querido, o barco de Pedro era o instrumento de trabalho de Pedro, era o ganha-pão de Pedro, é a minha fábrica de dinheiro, é onde eu tenho o meu sustento, esse barco. E Jesus quis entrar aí, e eu disse: o senhor tem a liberdade de subir naquilo que é meu ganha-pão. O senhor pode pisar aí, o senhor pode usar. Aí quando Jesus desce, por isso que eu digo que Jesus nunca esquece daquilo que a gente faz, daquilo que a gente dá, por mais pequeno que seja. Ele disse para Pedro: olha, vai com o barco lá no mar e lança sua rede do lado direito. Não era hora de pescar. Jesus sempre foi marceneiro, não entendia nada de pescaria, mas ele disse: Senhor, segundo a tua palavra eu vou fazer isso. E ele vai lá e houve uma pesca maravilhosa, em que ele não conseguia nem puxar as redes para cima. O que eu estou querendo dizer com isso? Que além da casa, além de oferecer o ombro,
tudo aquilo que nós temos de posse, querido, deixa Jesus pisar aí. Invista no reino, invista nas coisas de Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de pessoas que nem evangélicas são. E outras que são. Lá nos Estados Unidos, pessoas de sucesso. Então, o que eles fazem? Esses artistas velhos, tipo Arnold Schwarzenegger, tem um monte aí, tá? O que eles estão fazendo agora, né, quando eles estão com 60, 70 anos, que já não são mais, né, artistas? Todo o dinheiro que eles pegam, querido, eu acho lindo isso, humanamente falando, mas o reino de Deus precisa pegar isso também. Então todos eles começam a fazer agora palestra de motivação para as pessoas, porque as pessoas querem saber, como é que você chegou assim? Porque Arnold Schwarzenegger não era nada. Você vai ver a maioria dos artistas lá, eram pessoas pobres, não tinham o que comer, não tinham... O pai do Arnold Schwarzenegger era motorista de caminhão, ele não tinha dinheiro para nada, nem para entrar numa faculdade, nada, ele era pobre. Ele vai dizendo no coração 5 tópicos lá, que ele vai motivando as pessoas, né? Foque em alguma coisa, busque por aquilo, trabalhe o melhor que você possa para aquilo, invista a sua vida naquilo. Mas eu achei lindo o 5º tópico dele. Quando ele chega no 5º, ele diz assim, e o 5º e último, ele diz, tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que se enriqueceu, não esqueça do próximo. Invista naqueles que precisam, invista naqueles que precisam de tratamento. Ele diz, eu criei ONGs, ele criou investimentos para quem tem câncer, para quem não sei o que. Ele falou, nunca esqueça disso, porque se você esquecer desse último, o resto tudo não vai adiantar e você pode até perder tudo. E o que eu estou querendo dizer, quando alguém dá os pães e os peixes para Jesus, quando alguém oferece o barco, quando alguém oferece o jumentinho, que nós temos que oferecer também, querido, não é só o que está dentro, mas tudo que está fora, porque dentro é casa, amém, glória a Deus. O dinheiro está fora, a minha prosperidade está fora, as minhas coisas, né, que eu vou adquirindo estão fora, e daí, o que eu faço com isso também? Eu tenho que deixar Jesus pisar nisso. Os pés dele são pés de boas novas, e aonde ele pisa, algo novo acontece. Hoje entrou salvação na sua casa, eu pisei aqui, Zaqueu, você deixou eu entrar na sua casa. Pedro, eu pisei no seu barco, aqui hoje você tem pesca. Jairo, eu pisei hoje na sua casa, sua filha vai ressuscitar. Então nós vemos aonde Jesus vai pisando, algo novo vai acontecendo. Mas muitas vezes, nós seguramos aquilo que é financeiro, aquilo que é bens, aquilo que é coisa, a gente não parte isso, a gente não divide isso, a gente não investe isso no reino, a gente não coloca isso no reino. A gente sabe de muitos testemunhos, eu já ouvi muitos testemunhos tipo assim, a pessoa chega, quebrada, não tem nada, pastor ora, vamos orar, vamos fazer campanha, Deus ministra, Deus vai restaurando, Deus vai exaltando, ele arruma um serviço, Deus vai exaltando, daqui a pouco ele é chefe, Deus vai exaltando, daqui a pouco ele tem a empresa dele. Aí ele começa a questionar assim, puxa, esse mês entrou 500 mil, puxa, mas eu dar 50 mil de dízimo, cara, isso é bastante, hein? Quando ele era pobre, ele não questionava de dar 100 reais de 1.000, mas agora 500 mil, aí não, Senhor, nós vamos diminuir esse negócio. Então isso aí, querido, é tirar os pés de Jesus, nessa área que também nós temos que ser abençoados, amém? Filhos de Deus têm que ser abençoados sim nessa área também, o reino de Deus precisa, os missionários precisam. A gente sabe que a maior luta, você sempre vai ouvir isso, não sei quando isso vai mudar, mas a maior luta sempre foi, eu vou falar do Brasil, as pessoas não investem em missionários, tem missionários lá fora comendo assim, sabe, querido, mal, se alimentando mal, vestindo mal, porque não tem ninguém que investe. Mas quando vai fazer um templo grande, aí gasta milhões, sei lá, e sabe, faz aquela coisa de última geração, mas não consegue mandar um salário para um missionário. Isso não precisa ser da igreja. Se você conhece alguém, dizer, ô irmão, dá conta que a partir de hoje eu vou depositar 50 reais, 10 reais, não importa, mas faz alguma coisa também por alguém que está lá sofrendo, que poderia ser você. É deixar Jesus pisar nessa área. Eu estou investindo, os pés de Jesus estão na minha área financeira.
Não estou deixando de trazer o meu dízimo e a minha oferta. Porque, querido, a gente muitas vezes, a gente tem, ou a gente dá uma que tem amnésia. Você começa a dizimar e ofertar, dizimar e ofertar. Talvez você ouviu uma pregação, deu uma mexida e você começou. Aí daqui a pouco vai indo. Mas você dizima, outro não, mais dois, né? No próximo você dizima, no próximo você dá uma ofertinha, né? E a coisa vai. Quem está perdendo é você, não é Jesus. No muito e no pouco. Você sabe se amanhã Jesus não tem muito para colocar você? Então seja fiel no pouco agora, porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Jesus está me entrando é só isso. Eu sei que isso aqui não vai mudar nada no teu reino, mas está aqui, o dízimo que eu tenho para trazer esse mês é 10, amém? Jesus está olhando a sua fidelidade e não a quantidade que você está trazendo. E trago também mais 5, Senhor, de oferta. Eu estou falando disso, querido, porque Pedro ofereceu um barco que foi grandemente abençoado. Aquele homem que emprestou o jumento, a Bíblia não conta, mas eu tenho certeza, eu nunca vi Jesus deixar ninguém que fizesse alguma coisa pelo reino sem receber a sua parte. O menino deu pães e peixes. Olha que interessante, eu nunca parei para pensar nisso, estou pensando agora aqui no púlpito, claro que o Espírito Santo me leva a pensar nisso. Quando o menino deu os pães e os peixes dele, o que ele ficou para ele? Diz bem alto. Nada. Ele ficou com nada. Mas quando acabou a reunião, o que ele levou para casa? Muitos pães e muitos peixes, porque a Bíblia diz que sobrou. Olha, os cestos eram muita coisa, eram 12 cestos numa vez, e na segunda, ou não sei se foi na primeira, numa das multiplicações foi 12 cestos, na outra 7 cestos. Você pode ter certeza que esse menino investiu de coração. É dar também, oferecer alguma coisa para Jesus, mexer naquilo que, e às vezes não precisa ser financeiro, querido, é alguma coisa que você tem, outra pessoa está precisando mais que você, diz, ó, eu dou para você, pega lá, certo? Você tem um jumento na sua casa sobrando, glória a Deus, deixa Jesus pisar naquilo que você tem. Olha que a Bíblia é linda, né? Ela diz assim, olha, se alguém der um copo d'água a um profeta, você não é profeta, mas você está dando um copo d'água para refrescar o missionário, o profeta que está andando com muita sede, e você dá um copo d'água para ele. Você recebe galardão de profeta. E aí continua a Bíblia dizendo, e se alguém der também um copo d'água fria a um desses pequeninos meus aqui, os discípulos, está falando também, diz assim, o seu galardão, olha o que está escrito, não será tirado. Por aquilo que ele fez, ele vai receber e não vai ser esquecido. Queridos, nós estamos falando, presta atenção, um copo d'água que não fica para você nem, sei quanto custaria um copo d'água hoje, não dá, acho que não tem nem, não vale nada, mas a sua ação de dar alguém para alguém que está precisando um copo, uma coisa simples, Jesus, o seu galardão não será tirado, o seu galardão será de profeta, se é para um profeta que você está dando. Olha como a coisa de Deus é profunda. Não precisa ser coisas faraônicas, querido, embora se você tem condição para fazer as coisas faraônicas, mas sejam coisas simples. Você tem guardado lá um jogo de prato que você ganhou no seu casamento faz 30, 40 anos. Estou brincando, não sei quanto tempo. Está lá, de repente, guardado, novinho. E você não precisa, você tem. E você sabe que tem um vizinho que é simples, que come num pratinho de plástico. E você diz, não, mas isso aqui tem um valor, como é que fala, sentimental, não sei quem que me deu, foi meu melhor amigo, querido, que se lasque, pega esse jogo de prato novo, vai lá e diz, ô meu irmão, eu vim aqui trazer e te abençoar, olha, toma aqui esse jogo de prato e de xícaras. É uma coisa tão simples, querido, mas se eu soubesse o que isso no mundo espiritual vai trazer em consequência para a tua vida.
Esses dias nós estávamos fazendo aqui, esses dias não, essa semana, né? O bazar aqui. Nossa, tanta coisa que veio aqui. E ainda sobrou, né? Está lá em casa. Então, a gente tem coisas, querido. A gente não para. E quando eu estou fazendo isso para alguém, eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para Jesus. Se você estiver sentado numa praça, não precisa a pessoa pedir. Você está comendo um lanche. E você vê alguém lá num cantinho, embaixo de alguma coisa ali sentada. Compra um lanche. Chega lá e faz uma surpresa. Irmão, trouxe um lanche para você. Mas ele não é da fé. Oxi. Se Jesus fosse para vir por da fé, ele nem descia aqui na terra. Ninguém tinha fé nele. Ninguém merecia ele. Esse tipo de coisa, querido, quebra o coração das pessoas. Esse tipo de coisa. A Del que mexe com lanche, né, tal. Quantas vezes você não deve ter? Eu lembro quando você tinha o trailer aqui, né, que sempre contava. Apareceu ninguém. Parecia drogado, querido. Você fala, esse é um drogado que se vira. Não, peraí que eu vou fazer um lanche. A Del fazia um lanche e dava para ele. Todos os dias. Olha lá, todos os dias fazia um lanche e dava para ele. Olha que coisa linda. Se eu olhar assim, é grande coisa. Pode não ser para Del, que todo dia está fazendo um monte de lanche, mas para ele espiritualmente, esse galardão está guardado. E às vezes a gente chegar no céu, vai receber tantas coisas, e você fala, Deus, por que eu estou recebendo isso? E por que isso? Vem aqui que eu vou lembrar você. Lembra quando você fez isso? Olha, a gente fala, nossa, eu nem lembrava, isso foi uma coisa tão simples. Foi simples para você, para mim não. Se ele está falando aqui na Bíblia que até um copo d'água para ele tem um valor inestimável para alguém que está passando sede, quanto mais as outras coisas, querido. Amém? Uma ajuda. O vizinho tem problema, a senhora tem problema nas costas, tem uma casa para limpar grande, de repente você está lá com o pé para cima, assistindo TV, eu vou lá ajudar. Posso ajudar a senhora a limpar a casa? Não, mas não tem dinheiro para pagar. Não vim para receber, eu quero ajudar. Isso, querido, é uma área que nós precisamos trabalhar muito. Começar de mim, todos nós. Sabe, essas pequenas coisas que fazem diferenças grandes. No dia a dia. Viu? No dia a dia. Você está passando numa rua. De repente morreu o carro de uma mulher. Mulher, quando morre o carro, não sabe o que faz, né? Pode ser homem também. Tem que empurrar, o carro está lá. E de repente você passa e diz, alguém vai empurrar. O crente não pode ter esse pensamento que alguém vai empurrar, alguém vai parar, alguém. Querido, não é alguém, é você que está ali. Não tem alguém, é você aqui agora. É uma oportunidade. Todo problema dos outros é uma oportunidade de você ser abençoado. Mais do que ele. Aí você para lá, encosta o carro, vamos lá, vamos empurrar, vamos tirar daqui, o que aconteceu? Eu não sei trocar o pneu, furou, pera aí que eu já troco para você. São coisas simples da vida que fazem uma diferença muito grande no mundo espiritual. E Jesus disse, quando você fizer para alguém, está fazendo para mim. Quando, Senhor, que o Senhor teve fome? Quando, Senhor, que nós te demos de comer? Quando o Senhor teve nu e nós te demos de vestir? Quando o Senhor estava preso, nós fomos te visitar? Ele diz, quando você fez a um desses pequeninos, a mim você estava fazendo. Tudo bem que o contexto ali está falando daqueles que foram fiéis na grande tribulação e passaram tudo aquilo a esses pequeninos. Mas isso abre também um leque para todos. É para mim que você está fazendo. Glória a Deus, querido. Deixa Jesus pôr os pés na sua área financeira também. Oferece. Tanto financeiro como aquilo que você tem, aquilo que você pode dar para alguém. Às vezes é o seu corpo ajudando em alguma coisa, não importa, oferece alguma coisa. Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Querido, não tem mágica. Eu vou aqui dar um estudo de um segredo, de uma fórmula mágica de você prosperar. Essas coisas simples que faz a gente prosperar. Primeiro, ser fiel no dízimo e oferta. Sem isso, não adianta a gente fazer as outras coisas. Mas também pegar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, o nosso tempo, e investir em coisas no reino, em pessoas. Isso
Não é segredo, isso está nos evangelhos. Paulo vai dizer aqueles que estavam semeando aos pobres de Jerusalém. E ele faz uma oração assim: que o Senhor faça abundar a sementeira e dá semente a quem semeia. Ah, Senhor, eu quero mais semente, mas você semeia, para que você quer mais? Jesus vai falar: ô querido, para que você quer mais? Se você não semeia, Ele dá semente ao que semeia. É um ciclo, quando você tira, Ele repõe. Se você tira, Ele repõe. Você tira, Ele repõe. Mas quando você guarda, diz: mas eu vou guardar porque eu tenho medo que falta. Então você já perdeu. Ele deu talentos para alguns lá. Um investiu, devolveu o dobro. Outro também investiu, devolveu o dobro. Mas tem um que guardou, escondeu, cavocou e... eu preciso guardar isso aqui. Vai que alguém me roube, eu preciso pelo menos... Querido, não é assim que funciona. Aí no fim da parábola, ele perdeu até aquele um que ele tinha, foi dado para o que tinha mais. E ele foi lançado fora. Amém? Você está entendendo? Vamos tirar esse título dos espíritas, de tantas entidades aí que fazem, nós temos que bater palmas, fazem bem feito aquilo que precisa ser feito. Com o dinheiro que eles têm, com muito, com o pouco, eles vão levantando, eles vão ajudando as pessoas na fome, na roupa, em tudo. A igreja não pode ficar para trás disso. Eu sou descendente de Abraão, eu sou abençoado, cada um com o seu problema. Quem é ímpio que se lasque, não está colhendo o que plantou, querido, não é assim que funciona. Amém? Nós temos que quebrar os corações dos ímpios. E uma das maneiras de quebrar os corações duros dos ímpios é quando eles não esperam que a gente vai lá fazer alguma coisa por eles e a gente faz. Agora, com a gente dizendo, que vai para o inferno, ele é ímpio, cada um... Não é assim que funciona, nós não podemos pensar assim. Glória a Deus. A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Se fosse eu encontrei, mas se eu não tivesse encontrado Jesus ainda, e tivesse um monte de cabeçudo crente pensando desse jeito: cada um com seu problema. Não é cada um com seu problema, no reino de Deus é cada um com o problema do outro. Amém? No reino de Deus funciona assim, é cada um com o problema do outro. Não era problema de Jesus o cara deitado 38 anos numa maca esperando a água mexer para ele pular e receber o milagre. Não é problema dele. Cada um com seus problemas. Além de que aquele homem estava naquela situação por um pecado, é uma maldição que veio na vida dele. Jesus vai lá e falou que, olha, não é problema meu. Mas o que Jesus fez? Ele foi lá, chegou no cara e diz assim: pega a sua maca, levanta e vai embora, anda. Mas não tem quem que me lança lá. Não é disso que eu estou falando, cara. Eu estou mandando se levantar, pega a sua maca. E com certeza o poder de Deus entrou na vida daquele homem. As pernas, teve um choque ali e ele se levantou com a maca e foi embora. Não era problema de Jesus, era? Não era problema de Jesus. Jesus estava andando e cruzou com o enterro do único filho da viúva da cidade de Naim. Era problema de Jesus, o filho morto? O problema não é meu. Ele para o enterro, querido. Ele para o enterro. Para. Por que para? Nós estamos enterrando. Não, peraí. Ele pede para o menino que o menino volte à vida e o menino volta. Não era o problema dele. Mas o problema do coração, porque ele disse que ele teve compaixão, com certeza ele chorou por ver a situação do coração da mãe com o único filho. Naquela época, mulher viúva e perdeu o único filho, estava na roça. Ia ter que mendigar na rua. E ele olhou a situação daquela mulher e disse: não, esse menino vai crescendo e vai cuidar da mãe dele. Não, para o enterro. Não é problema meu, é problema meu. E muitas vezes na nossa vida nós estamos cruzando com vários enterros passando e a gente está dizendo: não é problema meu. E Jesus está dizendo: cabeçudo, eu quero usar a sua boca para você profetizar, para você orar por essas pessoas e mudar as situações delas. Mas a igreja hoje ela fica muito com essa coisa: não é meu problema, cada um com seus problemas. Eu tenho minha igreja, eu tenho não sei o que, eu estou com o meu pastor, eu estou na minha casa, eu estou... Não, querido. Amém? Glória a Deus. Tudo isso que eu estou falando para você, querido, são coisas que vêm do trono, passa por aqui pelo vaso e vai para você. O vaso também está
Está ouvindo, viu? Amém? Nós todos precisamos melhorar nessas áreas. E parar de querer ter só a nossa vidinha dentro do nossa bate-caverna. Tanto com os da fé como os que não são da fé. Todos, querido, são dignos de receber a ajuda do Cristo que mora dentro de você. Porque quando você está dando, se for um dinheiro para alguém, para ajudar em alguma coisa, não é você que está tirando dinheiro do seu bolso, é Jesus que está tirando dinheiro que é dele, que ele deu para você, para passar para outro. Ok? Toda vez que você liberar, vai multiplicar na sua vida. Amém? Nós temos que aprender a liberar. Eu bati tanto nessa tecla hoje, não era nem o foco de bater tanto nessa tecla, mas se Jesus está falando, nós precisamos ouvir. Glória a Deus. Amém. E para encerrar, querido, vamos ser o jardim do Senhor. Vamos restaurar esse jardim dentro de nós. O Éden, o jardim do Éden, ele está escondido dentro de nós hoje. Onde Deus não só passa uma viração de tarde, mas Deus passa o tempo todo com a gente aqui tendo comunhão. Túmulo não, casa é você, ombro é você. Eu vou oferecer para Jesus também as minhas coisas, mas vou oferecer minha vida também como um templo. O templo é o lugar onde Deus manifesta a sua glória, onde Ele derrama da sua abundante misericórdia e graça. Eu sou o templo do Senhor. Amém? Eu sou templo, eu sou jardim do Senhor. Que nós ficamos com essa palavra, querido, de exortação. Vamos para a nossa casa com o coração. Muitas vezes, querido, a ministração já foi a própria palavra. Para que a gente vai orar o que agora? Estou até pensando, Espírito Santo, o que a gente faz? E o Espírito Santo está falando, não tem que orar, ele tem que fazer. Certas coisas não é oração, é ter que fazer. É a gente ouvir, se tocar e dizer, bom, não sei se o irmão do lado vai fazer, mas eu vou fazer. Essa semana, a Andréia estava lá no SUS, onde você estava, que você se preocupou com o Mauri lá, né? Na Santa Casa. E ela com o coração incomodado porque o Mauri precisa de uma cirurgia. O Mauri precisa de uma cirurgia. Ela tentou, você pegou amizade ali com o assistente social. Ela falou, olha, eu tenho um amigo meu. Ele está com muita dor, faz muito tempo na perna, né? Precisando de uma cirurgia. Não tem como encaixar, porque é um negócio que ele está lá para frente. E nem sabe quando e como. Tinha 52 pessoas na frente dele. A Andréia poderia falar assim, cada um com seus problemas. E o irmão Mauri não ia ser abençoado, que já está marcado cirurgia para amanhã. Foi a semana passada, né? Olha que benção, quando Deus quer te usar, é ali, é que naquela hora não fica. Seja instrumento de Deus. Ó, é só você fazer o que tem que fazer, e Deus faz a parte dele. Quem que se moveu tudo lá? Foi Deus que fez o milagre. 52 pessoas na frente. Ela falou com o assistente, falou, peraí que eu vou dar um jeito, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Foi lá, conversou com o médico, que é especialista nessa área, inclusive. E a hora que ele viu o exame do Mauri, ele diz, não, isso aqui é urgente, já marca para segunda. Agora, se a irmã tivesse lá e cada um com seus problemas, sabe por que o reino de Deus perde muito hoje? Por causa disso aí, cada um com seus problemas. Essa palavra vai ficar muito hoje no coração. Querido, vamos começar essa semana a exercitar essas coisas. O seu corpo foi comprado, não é seu. Sua boca não é sua, ela foi comprada por um preço de sangue. Então nós não somos donos de nós. Olha que interessante, eu não sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da minha vida. Querido, ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Tanto que não é dono que a gente vê as tragédias que acontecem toda semana. Boechat estava todo dia na Bandeirante, de repente o helicóptero caiu. Eu sou dono da minha vida, ninguém é dono de nada. A vida vem, a vida vai.
Tiago vai dizer que somos como neblina que de repente se espalha, uma erva verde que nasceu muito bonitinha, está verdinha, mas acha que vai ficar verdinho o resto da vida, de repente ela pode morrer. Enquanto estamos aqui, vamos ser bênção, vamos fazer alguma coisa. A vida é minha, não, você foi comprado. Os jovens do mundo têm muito essa ideia na cabeça, às vezes dá esse choque de geração com os pais. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Oxi, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ninguém, cristão não é dono de nada, nem da própria vida, viu? Quem é cristão não é dono nem da própria vida. Então, tá lá no lugar que você pode ser bênção para alguém, seja bênção para alguém.